Um avião avança pela pista a uma velocidade de 235 km por hora. Mas de repente um homem apareceu bem no meio do caminho, parado ali na escuridão, invisível para todos. E o que aconteceu a seguir foi o que ninguém jamais poderia ter imaginado. Frontier Airlines. Frontier Airlines Flight 4345. Frontier Airlines. Frontier Airlines Flight 4345. Pull us off! Data era 8 de maio de 2026. Denver, Colorado. Por volta das 22 horas e 15 minutos, o voo 4345 da Frontier Airlines estava pronto para decolar de Denver com destino a Los Angeles. A aeronave era um Airbus A321neo, o jato novinho em folha da Frontier, que havia entrado para a frota em 2024. A bordo estavam 224 passageiros e 7 tripulantes. Um total de 231 pessoas. O avião estava programado para decolar às 22 horas e 39 minutos. No entanto, devido ao intenso tráfego noturno, o aeroporto de Denver, naquela noite, a partida sofreu um pequeno atraso. Por fim, por volta das 23 horas e 17 minutos, a aeronave se alinhou na pista 17L. E como a partida já tinha sido adiada, a aeronave decolou imediatamente, sem perder mais tempo. A torre concedeu a autorização e os motores do avião foram ligados. Aos poucos, ele começou a ganhar velocidade, ultrapassando os 80 nós, 100 nós e 120 nós. A aeronave atingiu um ponto crítico em que abortar a decolagem seria extremamente arriscado. Ela voava a 127 nós, o equivalente a 235 km por hora. Faltavam apenas 1 ou 2 segundos para o avião decolar, mas de repente houve uma forte explosão e a aeronave inteira tremeu violentamente. Algumas pessoas acharam que um pneu deveria ter estourado, enquanto outras especularam que o avião poderia ter batido em uma pedra grande na pista. Os passageiros sentados nas janelas notaram que o motor direito parou momentaneamente e, em seguida, chamas começaram a sair dele. Dentro da cabine, as luzes de aviso começaram a piscar uma após a outra diante dos olhos dos pilotos. Os 2 pilotos sabiam exatamente o que fazer. Os anos de treinamento rigoroso entraram em ação instantaneamente nessas situações críticas. Os pilotos interromperam imediatamente a decolagem. No entanto, o problema agora era que o avião voava a uma velocidade extremamente alta. Para uma aeronave, a uma velocidade dessas não é uma tarefa fácil. Eles reduziram imediatamente a potência dos motores e aplicaram a força máxima de frenagem para parar a aeronave. Logo em seguida, o piloto pegou o rádio e transmitiu uma mensagem à torre de controle. Palavras que o pessoal lá dentro jamais tinha ouvido em toda a sua vida. Atropelamos alguém na pista e o nosso motor está pegando fogo. Um silêncio impressionante tomou conta da torre por um breve instante. Afinal, os pilotos costumam relatar uma colisão com um pássaro, um pneu furado ou um problema no motor. Mas atropelar alguém? Isso estava longe de ser normal. Alguns passageiros temeram que o avião estivesse prestes a colidir. De alguma forma, o avião conseguiu parar. No entanto, destroços e fragmentos estavam espalhados por quase 1,75 km da pista. Havia objetos espalhados por toda parte, e quanto ao que esses objetos realmente eram, vou revelar isso em breve. Assim que o avião parou, a cabine começou a se encher de fumaça, e os passageiros entraram em pânico enquanto se esforçavam para respirar. As rampas de emergência de ambos os lados se abriram, e os passageiros começaram a descer para a pista, um após o outro. Estava escuro lá fora, o vento estava frio, ouvia-se o som de sirenes ao longe e via-se um leve incêndio perto do motor do lado direito. O corpo de bombeiros de Denver chegou em poucos minutos e conseguiu controlar o incêndio. Todas as 231 pessoas haviam evacuado o avião. Entre elas, 12 ficaram feridas e 5 precisaram ser hospitalizadas. A maioria dos ferimentos ocorreu durante a descida pelos escorregadores, pois as pessoas estavam fugindo em pânico e ninguém aguardava os outros. Os passageiros que estavam na pista após terem evacuado a aeronave começaram lentamente a perceber. O pneu do avião não tinha estourado nem o avião tinha batido em uma pedra. Na verdade, a aeronave tinha atingido uma pessoa. Sim, você ouviu muito bem. O que aconteceu foi que um homem apareceu de repente bem na frente do lado direito da aeronave.
E a uma velocidade tão alta, os pilotos não tiveram tempo de reagir. Consequentemente, o avião o atingiu com uma força tremenda. No momento do impacto, seu corpo foi sugado em direção ao motor direito da aeronave, pois na potência de decolagem, a sucção gerada por um motor a jato é incrivelmente forte. Uma violenta explosão ocorreu no interior do motor. Faíscas voaram, chamas se alastraram e os restos mortais do homem, juntamente com os destroços do motor, foram espalhados por grande parte da pista. O que jazia na pista não era um cadáver qualquer. O corpo inteiro tinha sido. Então a tripulação gritou com toda a força. Naquele momento, tudo o que se sabia era que um avião tinha atropelado alguém na pista. Mas quem era aquele homem? E de onde ele tinha vindo? Ninguém sabia a resposta. No início, muitos presumiram que ele deveria ser um funcionário do aeroporto. Mas quando a verdade finalmente veio à tona, todos ficaram completamente pasmos. O impacto foi tão forte que a equipe forense levou 4 dias para concluir seu trabalho. Como não foi possível identificar o corpo por meios convencionais, foi necessário realizar um teste de DNA. Finalmente, após 4 dias, em 12 de maio de 2026, o nome e a identidade do homem foram revelados. Seu nome era Michael Mote. Ele tinha 41 anos e morava no Colorado, e sua história era tudo menos comum. De acordo com os registros públicos, Michael Mote tinha um extenso histórico criminal. Nos 24 anos anteriores, ele tinha sido preso mais de 20 vezes. Seus crimes iam desde invasão de propriedade privada até agressão, furto e até mesmo acusações de fuga da custódia policial. Em 2005, ele chegou a ser acusado de tentativa de homicídio. Enfim, a lista era longa. No entanto, a verdadeira questão aqui não era a gravidade dos crimes de Michael. O verdadeiro mistério era como ele conseguiu chegar no aeroporto para começar. E por quê? Uma breve investigação revelou que o ponto onde Michael violou a segurança do aeroporto ficava na área do perímetro leste do Aeroporto Internacional de Denver. Esse local ficava a cerca de 3 quilômetros do terminal principal e dos edifícios de embarque. Nas imediações não havia estacionamento, lojas nem qualquer atividade pública. Nada além de terrenos baldios, campos e escuridão. A polícia vasculhou minuciosamente toda a área na tentativa de desvendar esse mistério. E então, alguns dias depois, surgiu uma informação nova que virou toda a história de cabeça para baixo. Antes de continuarmos, um pedido rápido: se você está achando essa história interessante, por favor, clique no botão curtir do vídeo e se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias reais e surpreendentes como esta. O médico legista de Denver, Dr. Stellinger McLaren, concluiu oficialmente que a morte de Michael foi um suicídio. Em outras palavras, segundo sua avaliação, Michael havia se dirigido intencionalmente para a pista. Ninguém encontrou uma carta de suicídio, uma mensagem final ou qualquer outra coisa que pudesse indicar claramente o que se passava em sua mente naquela noite. Agora pense nisso: o Aeroporto Internacional de Denver é o 5º aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos. É tão grande que a ilha inteira de Manhattan caberia dentro dele 2 vezes. Com uma área de 140 km², o aeroporto parece uma pequena cidade quando visto de fora, cercado por uma extensa cerca, câmeras térmicas, sensores terrestres e patrulhas de segurança. Em suma, não havia absolutamente nenhuma falha na segurança. Após uma investigação, foi revelado que o sistema de segurança estava totalmente ativo na noite do incidente. Um operador de segurança verificou as imagens das câmeras e concluiu que havia veados vagando perto da cerca. Como tais ocorrências não eram incomuns naquela área do aeroporto, o alerta não foi considerado uma ameaça grave. No entanto, o problema residia no fato que o terreno naquela área era marcado por várias valas de drenagem, essencialmente pequenas depressões semelhantes a trincheiras. A imagem da câmera não parava de mudar, ora captando o veado, ora o terreno vazio, e no meio disso tudo, Michael desaparecia repentinamente da vista. Posteriormente, Phil Washington, diretor executivo do aeroporto de Denver, reconheceu que a imagem da câmera realmente alternava entre o veado e o homem. Em meio a toda essa confusão, por volta das 23 horas e 13 minutos, Michael escalou a cerca de arame farpado de 2,4 metros de altura. Do outro lado da cerca havia uma área aberta de cerca de 200 metros, separando-o da pista. O alarme de segurança disparou às 23 horas e 10 minutos. A cerca foi violada às 23 horas e 13 minutos. Às 23 horas e 19 minutos, a aeronave atingiu um homem. Em outras palavras, toda a sequência de eventos se desenrolou em apenas 9 minutos. Mas surge a pergunta: por que ninguém viu Michael indo em direção à pista depois que ele pulou a cerca?
E quando a resposta finalmente surgiu, todos ficaram chocados. O que aconteceu foi que, alguns dias após o incidente, o diretor-geral do aeroporto de Denver, Phil Washington, deu uma entrevista coletiva. Nela, ele fez uma declaração tão surpreendente que ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele revelou que a equipe de segurança sabia de fato que um homem estava pulando a cerca. Por um momento, ele chegou a aparecer nas câmeras, caminhando em direção à pista. No entanto, nenhuma medida foi tomada para detê-lo. Normalmente, no mundo da aviação, sempre que uma ameaça desse tipo é detectada nas instalações do aeroporto ou nas proximidades de uma pista, a torre de controle suspende imediatamente todas as operações de voo. Esse protocolo é conhecido como Ground Stop. No entanto, naquela noite em particular, ninguém deu a ordem ao voo 4345 da Frontier para que mantivesse a oposição. Não teria sido preciso mais do que uma breve mensagem, que talvez levasse apenas 10 segundos para ser enviada. Mas essa mensagem nunca foi enviada. Posteriormente, o piloto e advogado especializado em aviação, Joey Lorusso, levantou extremamente essa mesma questão. Se já sabia desde o início que o intruso havia invadido o perímetro do aeroporto, por que as operações de voo não foram suspensas? No entanto, ninguém tinha uma resposta para nenhuma dessas perguntas. E de fato, que resposta poderia ser dada? Foi uma falha de segurança? Ou melhor, um ato de negligência tão grave que não poderia ser justificada nem mascarada por nenhum pretexto? O médico legista de Denver concluiu oficialmente que a morte foi um suicídio. Isso significa que os investigadores acreditam que Michael se dirigiu intencionalmente para a pista. No entanto, o verdadeiro problema continua sendo que ninguém ainda tem uma resposta para a pergunta: por quê? Após esse incidente, a pista 17L permaneceu fechada pela noite toda. Ela foi finalmente reaberta na manhã seguinte por volta das 11 horas. Os passageiros da Frontier foram posteriormente transportados para Los Angeles em outro voo. No entanto, o terror daquela noite provavelmente ainda não saiu da memória de ninguém. Já foi iniciada uma investigação detalhada sobre esse incidente, estando a FAA atualmente conduzindo o inquérito. A polícia de Denver está tentando compreender os motivos por trás das ações de Michael. A TSA está analisando os protocolos de segurança do aeroporto e a violação do perímetro. A ação para determinar exatamente o que ocorreu durante a resposta à emergência. Além disso, vários escritórios de advocacia já começaram a se preparar para entrar com ações judiciais. Segundo os relatos, os possíveis danos poderiam ultrapassar 10 milhões, mas houve uma reviravolta peculiar em toda essa história. Em setembro de 2025, apenas 8 meses antes desse incidente, a FAA havia emitido um aviso oficial. O aviso era simples: não retire sua bagagem durante uma evacuação de emergência. Isso porque as malas podem danificar as rampas de evacuação, retardar o processo de evacuação e, em situações envolvendo fumaças ou fogo, pode chegar a custar a vida das pessoas. No entanto, apesar disso, alguns passageiros foram vistos descendo pelas rampas de emergência, carregando suas malas. Em outras palavras, os avisos não foram levados a sérios. Da mesma forma que o alarme de segurança não foi levado a sério naquela noite. É justamente por causa dessa negligência que Michael não está mais vivo hoje. Por enquanto, a pista foi reaberta, os voos foram retomados e as investigações ainda estão em andamento. Mas para as 231 pessoas a bordo do voo 4345 da Frontier, aquela noite de 8 de maio de 2026 talvez nunca termine de verdade. A propósito, se você quiser saber como um avião de 239 pessoas a bordo desapareceu repentinamente enquanto sobrevoava o céu, pode assistir esse vídeo clicando no botão.